Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos e precisamos constantemente agradecermos pela vida. Agradecermos a este Pai de infinita bondade, misericórdia e amor por nos conceder constantemente oportunidades, porque a vida ela é repleta de oportunidades. Todas as oportunidades que já necessitamos, o Senhor nos concedeu. Todas as oportunidades que ainda precisaremos, sem sombra de dúvida, que o Senhor nos concederá, seja aqui na terra ou em qualquer outra morada da casa do Pai. Porque conforme Jesus nos disse, há muitas moradas na casa do Pai. E sem sombra de dúvida, este Pai, que é o infinito amor, misericórdia, justiça, nos concede estas oportunidades e nos cobra responsabilidade. E é por isto que este Pai nos encaminhou à terra Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, para nos servir de guia e modelo para todos nós, nos mostrando o caminho que nos leva de retorno ao Pai. Por isso, agradecemos também a Jesus, agradecemos por todos os ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Aos espíritos amigos não podemos deixar de agradecer pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, não posso deixar de agradecer pela companhia, por sempre nos encontrarmos aqui neste ambiente virtual para juntos, mesmo à distância fisicamente falando, mas juntos neste ambiente virtual, estudarmos um pouco mais nesta busca incessante por conhecermos a verdade. Muito obrigado pela presença de todos e de todas, muito obrigado pelos comentários, muito obrigado pelos compartilhamentos, porque quando você compartilha, você não estará fazendo, ou você não está fazendo uma propaganda pessoal minha, que de forma alguma não estamos buscando propaganda pessoal, mas propaganda para o Evangelho de Jesus. Quando você compartilha o Evangelho de Jesus, você está compartilhando luz, levando luz a outros irmãos e irmãs de jornada. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais uma questão de O Livro dos Espíritos. No nosso último encontro, começamos a estudar acerca de Adão, povoamento da terra. E hoje estudaremos mais uma questão, porque este subitem que se encontra na parte primeira, no capítulo 3º acerca da criação, ele é composto apenas por duas questões. E a questão de número 50, que estudamos no nosso último encontro, e a questão 51, quando Kardec questionou a espiritualidade amiga se podemos ou se poderíamos saber em que época viveu Adão, não naquela condição ou aquela figura que muitos de nós ainda acreditamos ser aquele que deu origem a toda a raça humana, mas conforme aqui nos apresentam os espíritos amigos. Então aqui a espiritualidade amiga, respondendo a este questionamento de Kardec, esta figura de Adão, que nada mais é que a origem de o tronco de uma raça, mas não da raça humana, eles responderam da seguinte maneira, que mais ou menos na época em que nós, digamos assim, já havíamos assinalado, ou os nossos estudiosos já haviam assinalado, cerca de
4.000 anos antes do Cristo. Então, esta figura de Adão na condição de origem do tronco de uma raça, aproximadamente 4.000 anos antes do Cristo, ou seja, da nossa época atual, aproximadamente 6.000 anos. E Kardec acrescentou alguns comentários acerca desta resposta da espiritualidade amiga da seguinte maneira, que o homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão, foi dos que sobreviveram em certa região a algum dos grandes cataclismos que revolveram em diversas épocas a superfície do globo e se constituiu tronco de uma das raças que atualmente a povoam. Então aqui a espiritualidade amiga, juntamente com Kardec, nos esclarece que esta figura, cuja tradição conservou-a na condição e com o nome de Adão, esteve aqui na Terra em uma certa região, em uma certa época, e que sobreviveu a cataclismos, ou alguns cataclismos, e que esta figura ou este cidadão constitui o tronco de uma das raças que povoa esta certa região. E aí ela acrescenta que as leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito antes do Cristo, se tenha realizado em alguns séculos. Então aqui ele nos chama a atenção que o nosso progresso não se realizou conforme muitos acreditam e até mesmo em muitas situações pregam, que teria se realizado em apenas alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Então, se a criatura humana tivesse passado a existir a partir de Adão, então o nosso progresso teria sido realizado de uma forma muito rápida, ou seja, em aproximadamente 4.000 anos antes do Cristo, nós teríamos realizado todo o progresso até a época do Cristo e até os dias de hoje, aproximadamente 6.000 anos, coisa que não aconteceu, porque simplesmente na chamada Idade da Razão, nós, seres humanos, já estamos há mais de 40.000 anos. Então, sem sombra de dúvida, não é da época de Adão, não é Adão a origem de toda a raça humana. E aí acrescentam na resposta ou nos comentários da resposta da questão 51 para encerrar da seguinte maneira, que muitos com mais razão consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Então, assim, encerramos este item acerca de Adão e no nosso próximo encontro conversaremos, estudaremos acerca das diversidade ou da diversidade das raças humanas. Então, aqui, seguindo esta sequência, também chegaremos à conclusão, juntamente com a espiritualidade amiga, se nós tivéssemos tido como origem, como tronco genealógico apenas Adão, de onde surgiram esta diversidade de raças? Então aqui fechamos este parêntese para buscarmos mais esclarecimentos com Miramês, no livro Filosofia Espírita, no volume 1º. Esta é a última questão também do volume 1º. Então hoje encerramos esta busca complementar em Miramês no volume 1º, porque no nosso próximo encontro começaremos o volume de número 2, porque a questão de número 52 é o primeiro capítulo do volume número 2. Então, a questão de número 51
que tem os comentários de Miramês, aqui no último capítulo do volume 1, tem como título Tronco de Raça. E conforme nós encontramos também no livro A Caminho da Luz, de autoria de Emmanuel, quando ele nos fala acerca daquela quantidade de espíritos que foram exilados do orbe de Capela, um sistema bastante distante aqui do nosso sistema solar, que estes espíritos, compuseram estes troncos de várias raças, que Emmanuel denominou como as chamadas raças adâmicas. Então, quem quiser aprofundar acerca deste assunto, acerca de Adão, ou as raças adâmicas, busquem em A Caminho da Luz. Então, aqui chegando nas palavras de Miramês, ele nos diz da seguinte maneira, que espalhou-se como um raio dentre as comunidades terrestres a ideia de que Adão foi o primeiro homem da Terra, e isso serviu para explicar aos ansiosos por notícias a genealogia das criaturas. Então aqui Miramês nos lembra que esta notícia que se espalhou foi simplesmente para satisfazer aqueles ansiosos por notícias acerca da nossa genealogia. E aí ele diz, mesmo porque a verdade não seria bem entendida dada a capacidade das pessoas da época. Do que adiantaria, conforme ele nos lembra, do que adiantaria falar a verdade naquela época, 4.000 anos antes do Cristo, falar acerca da nossa verdadeira origem na condição de raça humana, a origem biológica, se até hoje não entendemos a maior parte das coisas. Imaginemos há 6.000 anos atrás, conforme ele diz, ainda hoje, nos dias em que estamos escrevendo, e aqui ele está se referindo à década de 1980, século e milênio passado. Então ele diz, ainda hoje, nos dias em que estamos escrevendo, onde o progresso já atingiu alturas quase inconcebíveis, não se pode dar certas notícias sobre os segredos da natureza e certamente sobre o princípio das coisas, nos seus mínimos detalhes, conforme já estudamos em vários encontros anteriores a esses, palavras do próprio Miramês e de outros espíritos amigos, que mesmo na atualidade, com todo o conhecimento que nós já temos, todo o avanço tecnológico, muitas informações que estão arquivadas nos arcanos da espiritualidade, não adianta, e não podem ser reveladas, porque ainda não estamos preparados moralmente para sabermos ou para termos estas notícias ou estas informações ou estas revelações acerca da verdade. Então ele nos chama a atenção que é preciso, em primeiro lugar, nós aprendermos a amar. E aí ele acrescenta que se falta preparo mesmo entre os conhecidos como sábios na Terra, o que dizer há milênios atrás? Então aqui ele nos chama a atenção que se hoje, mesmo entre aquelas criaturas tidas como sábias aqui na Terra, ainda falta conhecimento, ainda falta preparo, o que dizer há milênios atrás, há 4.000 anos atrás? Voltemos no nosso cronômetro do tempo, não muito distante. O que a sociedade, o que a raça humana tinha de conhecimento
há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, comparando-se com os dias atuais. Agora, recuemos há 6.000 anos atrás, ou recuemos na época do Cristo, há 2.000 anos atrás. Sem sombra de dúvida que é um espaço bastante longo, um espaço gigantesco em relação a conhecimento. Nós desenvolvemos a intelectualidade e muito, apesar de em muitas situações parece que isso não ocorreu, mas sem sombra de dúvida que ocorreu nesse espaço de alguns milênios, principalmente nos últimos séculos. E aí ele acrescenta que a verdade é uma luz. A verdade é uma luz que se manifesta em sequência, de acordo com a evolução da própria humanidade. Então, a verdade é esta luz que vai se revelando, que vai se manifestando em sequência cronológica. É uma luz que não se apaga, não se apagará jamais e que, sem sombra de dúvida, ela vai se manifestando nesta sequência de acordo e em acordo com a nossa evolução. Porque uma luz em excesso, ela ofusca a nossa visão, materialmente falando. Da mesma forma, é a revelação da verdade. Se ela vir fora de época, sem sombra de dúvida que não valerá a pena, não iremos entender, não iremos compreender, não iremos aceitá-la. E é por isso que Miramês nos diz na sequência que em particular, entretanto, há muitos homens que a conhecem com mais profundidade, ou seja, há muitas criaturas na face da Terra, na atualidade e também no passado, que conhece a verdade com maior profundidade, recolhendo aqui e ali em diversos pergaminhos, mesmo pelo processo sutil da intuição espiritual, é força daquela frase muito conhecida entre os iniciados: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Ou então, quando o estudante está preparado, o conhecimento surge. Então, sem sombra de dúvida que quando estivermos preparados, estas verdades ou esta verdade será revelada. E aí Miramês segue dizendo que se todas as fontes afirmassem, ou mesmo os espíritos superiores tivessem afirmado a Kardec que verdadeiramente Adão foi o primeiro homem a aparecer na Terra, viria pela lógica outra pergunta: e como surgiu Adão? Sem sombra de dúvida que se tivéssemos esta afirmativa, esta confirmação de que Adão foi o primeiro habitante da Terra, todos nós, em sã consciência, questionaríamos conforme aqui colocou Miramês. E quem foi o pai, ou quem foi a mãe, ou de onde surgiu esta figura, este homem que foi apresentado, ou que está sendo apresentado na condição de Adão? E aí ele diz: agora, no século XX, quando este livro foi escrito, e agora no século XXI, até o público reconheceria de maneira evasiva para fugir ao problema, esquecendo as responsabilidades. A natureza, no entanto, diz Miramês, que a natureza não precisa desses saltos. E conforme a doutrina espírita nos apresenta, a natureza não dá saltos, a natureza trabalha de forma silenciosa, de forma tranquila, sem sombra de dúvida, não dando nenhum salto, porque a natureza não precisa disto.
vai de degrau em degrau, subindo pouco a pouco, de acordo com a necessidade. Se Deus, diz Miramês, se Deus o quisesse, até que poderia, mas ele criou tudo para andar numa marcha harmoniosa. Tudo no universo é harmonia. Tudo que Deus criou funciona constantemente em perfeita harmonia. Aqui no nosso meio, somos nós os responsáveis pela desarmonia, não Deus, porque tudo que Deus criou é harmonia perfeita, passo a passo, granjeando valores e expandindo condições, enriquecendo a consciência e desabrochando os dons espirituais sem nenhuma violência. Tudo na natureza, tudo em a natureza funciona em perfeita harmonia, enriquecendo consciência sem violência. Não podemos, diz Miramês, não podemos negar as trocas de experiências de mundos a mundos, porque são todas as casas, famílias ligadas por fontes ou por fortes elos de amor. Porém, no caso da Terra, o surgimento do homem foi da evolução da espécie. Aqui ele está falando da espécie animal. Então, o surgimento do homem ou da raça humana aqui na Terra foi exatamente do progresso no caso aí da raça animal ou do animal irracional, chegando à racionalidade. Então, o surgimento do homem, nos afirma Miramês, o surgimento do homem foi exatamente devido à evolução da espécie. Todavia, não devemos nos esquecer da assistência dos espíritos superiores no empuxo evolutivo de tudo o que existe na Terra e no universo. Então, constantemente, conforme aqui nos lembra mais uma vez Miramês, nós estamos assistidos, nós estamos auxiliados, nós estamos amparados, e sempre que necessário, e sempre temos essas necessidades, somos, simbolicamente falando, carregados no colo por estes espíritos amigos, a pedido de Deus, sob o comando e coordenação de Deus, de Jesus, nos auxiliando constantemente. Então, conforme ele nos lembra, não podemos e não devemos nos esquecer da assistência dos espíritos superiores no empuxo evolutivo de tudo o que existe no universo. Então, conforme ele nos fala desta assistência, essa transição que aconteceu devido ou por força do progresso, nesta evolução da espécie, foi, sem sombra de dúvida, e continua sendo constantemente sob a assistência, sob a vigilância da espiritualidade superior, porque o homem que está hoje caminhando a passos lentos e que já realizou uma caminhada enorme, digo homem no sentido genérico, homem e mulher, ser hominal, ser espiritual, este ser físico e o ser espiritual, no futuro, sem sombra de dúvida, será bem diferente, porque o homem do futuro viajará. O homem do futuro viajará de mundos a mundos, desde quando tenha ordens superiores para isso. Ainda falta descobrir alguns segredos no que tange a combustíveis, na expressão de fluidos que poderão colher onde quer que seja. Então aqui Miramês nos revela que no futuro, não sabemos em quanto tempo, mas no futuro a criatura humana viajará de mundo a mundo com a maior facilidade. Falta ainda, conforme ele diz, descobrir alguns segredos ou ter a revelação de alguns segredos
principalmente em relação a combustíveis que nós utilizaremos para viajar com esta facilidade entre os diversos mundos. E aí ele diz que a mente, e aí ele nos faz aqui uma revelação, que este combustível pode estar exatamente na força da nossa mente, porque a mente é um dínamo, ou seja, uma usina produtora de energia poderosíssima. A mente humana é um dínamo poderosíssimo que a nada se compara em se falando da ciência da Terra. E aí ele acrescenta que a mente, ela é força do espírito, que pode dinamizar muitas dimensões e suspender qualquer aparelho no cosmo, sem se impressionar com tamanhos. Então aqui ele fala acerca da força da nossa mente. Então este transportar ou este viajar de mundos para mundos, ou entre os diversos mundos, para o homem do futuro, será simplesmente com o combustível da mente, conforme aqui nos revela Miramês. Então aqui ele nos fala que a mente é este dínamo poderosíssimo. E aí ele diz que o primeiro passo para aprendermos a usar a força da nossa mente, que o primeiro passo é a educação da criatura humana na disciplina que o leva à paz. Então, o primeiro passo de que todos nós precisamos, o primeiro passo que todos nós precisamos dar é exatamente acerca da educação espiritual que nos levará à verdadeira paz de consciência. Porque como iremos usar a força da nossa mente sem paz de consciência? Para usarmos a força da nossa mente em sua plenitude, é preciso tranquilidade, é preciso paz de consciência. Por enquanto, nos lembra Miramês que por enquanto o espírito belicoso, ou seja, aquele espírito que constantemente está arquitetando guerras, está constantemente querendo empunhar armas, o belicoso que vem de bélico. Então o espírito belicoso dos seres terrestres domina os seus próprios valores, fazendo-os esquecer a fraternidade. Então um espírito belicoso, um espírito que está constantemente pensando em guerra, ele não está pensando e esquece constantemente de pensar em fraternidade. De que forma este espírito que não pensa, nem mesmo pensa em fraternidade, ele poderá usar a força da sua mente como luz da própria felicidade? Nos questiona Miramês, e aqui eu repito este questionamento, que neste caso nós precisamos pensar, nós precisamos praticar fraternidade. E aí ele nos faz um convite para pensarmos em Adão como um tronco de raça. Vamos pensar em Adão não como aquele que deu origem à raça humana aqui na Terra, mas como um tronco de raça, dessas diversidades de raças que nós temos na Terra, e não como o primeiro homem. Pensemos em Adão como um tronco de raça e não como o primeiro homem surgido no globo terrestre, esquecendo a probabilidade de sermos visitados por homens extraterrestres, coisa que no amanhã poderão operar essas visitas de cordialidade e troca de valores conquistados. Mas antes disso, desse amanhecer vitorioso, é de regra espiritual que preparemos. É preciso preparar os corações para os grandes encontros das várias famílias das casas de Deus.
Então aqui Miramês nos faz um convite para que preparemos os nossos corações para encontrarmos aqueles chamados extraterrestres, estes diversos moradores nesta diversidade de compartimentos das casas de Deus, o universo. A Terra está subindo de degrau a degrau. O tempo passa e somente o que fica de pé é a verdade. A verdade é a única que sempre ficou e que sempre ficará de pé. E o tempo está passando. Quem tem a força e a luz para nos clarear e libertar a todos, ou seja, a verdade. É por isso que Jesus nos conclamou ao conhecimento e continua conclamando a todos nós para conhecermos a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque a verdade é a única que sempre esteve e que sempre ficará de pé. E aí Miramês acrescenta para encerrar: não importa que alguns não acreditem no progresso. Ele, ou seja, o progresso, é força de Deus que não depende dos homens. O progresso é força de Deus que não depende dos homens. O homem primitivo não iria acreditar se alguém na sua época lhe falasse em transplante de órgãos ou que a criatura poderia voar. No entanto, isso é hoje uma realidade, tanto o transplante de órgãos como o homem voar. E aí ele encerra que o homem de amanhã vai gozar dessa faculdade e sentir cada vez mais Deus palpitando em seu coração. Pensemos em Adão como nosso irmão, filho do mesmo Deus, e não como aquele que nos deu origem. Pensemos em Adão como nosso irmão e, sem sombra de dúvida e acima de tudo, filho do mesmo Pai. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e não nos esqueçamos, conforme nos lembra aqui Miramês, realizarmos aquele processo de restauração da saúde mental, buscando constantemente esta harmonia. É preciso que o homem, conforme ele nos diz aqui, que o homem de hoje ainda, mesmo que o homem de hoje ainda negue, quando se fala acerca de restauração da saúde mental, mas é preciso que busquemos através desta restauração a nossa verdadeira saúde, a saúde mental, a saúde espiritual, porque a saúde do corpo físico só virá com a restauração da saúde mental ou saúde espiritual. Até breve, meus irmãos e irmãs. Um abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Senhor Jesus.